Mãos e Meios de volta, conversando com o fundador da ONG Brasil Sem Grades, Luiz Fernando Oderich. O senhor queria mostrar, eu posso mostrar para a câmera e o senhor comenta? Ok. Vamos mostrar aqui para a câmera 2 essa... Bom, aí as pessoas, para saber o que elas vão ver existem duas tomografias ali, não sei se dá para perceber direitinho, e existe assim uma parte assinalada que parece um ovo, tá? Aqui. Ok, essa parte da frente. Essas duas aqui. Isso aí é o lóbulo frontal. Então, aquele do lado esquerdo aí da câmera, tá? É um jovem saudável, é um adolescente saudável. Então, a pessoa pode ver que aquela parte ali, onde está marcado, que a parte das emoções, está colorido, está tudo colorido ali por dentro e tal. Isso, então, significa que essa criança é uma criança normal. O que acontece? Quando nós nascemos, nós não nascemos com todas as terminações nervosas, ok? Então, aquele carinho, aquele afeto que a mãe vai dando, que a avó vai dando carinho, vai dando colinho, vai dando isso, vai terminando, vai formando essas terminações. Aquele cérebro que mostra ali do lado direito é de uma criança romena que viveu sempre no orfanato, abusada. Então, ela não formou esta parte, é uma pessoa que tem sérios problemas emocionais. E é por isso que, por exemplo, é tão difícil, vamos dizer, a recuperação depois que o adolescente vai para a fase ou vai para esse tipo de coisa. Porque daí, na verdade, quando chegou lá, já é um pouco tarde. Não estou dizendo que seja impossível, a gente tem que tentar. Mas as pessoas às vezes colocam assim, que como se a estrutura do Estado, se os nossos psicólogos, as nossas coisas, não tivessem competência. Podem até não ter, mas isso é difícil no Brasil e é difícil no exterior. O mito da pobreza extrema como causa principal da violência, né, me chama a atenção. Nós vivemos numa época de pleno emprego. E, no entanto, os índices de violência não caem. Sim, estão crescendo. O que está acontecendo? Não, mas o que está acontecendo? Não falta emprego. Antes não faltava trabalho, sim, não mas falta então, trabalho. Aí tocasse num ponto que, para mim, assim, é fundamental. Eu, se fosse jornalista, eu ia colocar lá. Olha aqui, ó. O ministro, ministro da Justiça. Ele é responsável diretamente pela criminalidade hoje em dia. A ONG Brasil Sem Grades, nós participamos em, foi no final do governo Rigoto, tá? Houve uma comissão especial de segurança pública aqui na Assembleia Legislativa. Era na época o deputado Vieira da Cunha que era o presidente desta comissão. Os deputados do Rio Grande do Sul foram aos Estados Unidos, foram a Washington e depois foram a Nova York. O que foi feito em Nova York naquele programa de tolerância zero? Tá? Foi feito o seguinte, foi pego e foi cumprido os mandados de prisão que havia pessoas, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, tá? Que haviam cometido crimes e que elas então começaram a retirar essas pessoas de circulação. Porque o que essas pessoas estão fazendo? O que o sujeito que é traficante e está condenado por tráfico e está solto, o que ele está fazendo? Ele está procurando emprego em algum lugar? Não, ele está traficando. O que o estelionatário está fazendo? Está fazendo estelionato. O que o outro está fazendo? O batedor de cadeira está exercendo o seu ofício. Ora, então, isso lá no exterior foi feito todo um estudo, isso é um caso mundial. Ok? Todo mundo fala nesse assunto em Nova York. A tolerância zero, ou seja, cuidar até dos pequenos delitos. Eles prendiam pessoas, às vezes, porque não estava pagando o $1 lá, que era a passagem do metrô. Entende? Claro que depois eles soltavam, mas nessa história de prender... Tinha uma consequência. Tinha uma consequência, e nessa hora de prender... Ser prisão perpétua, mas claro, tem uma nessa hora eles já iam começando muito o cara que era traficante, o sujeito que tinha arma, etc. E tal. O que o ministro da Justiça fez há 1 ano e meio atrás? Os crimes de menor poder ofensivo, fez um bota fora das cadeias. Os crimes de menor poder ofensivo, então vamos liberar. Isso não é nada. É tudo problema social. Mas não é problema social. E, pelo menos não é só problema social. Nós temos 30 milhões, agora vamos pegar só essa partezinha aqui, ó. Só essa partezinha aqui. 30 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então,
O que a pessoa é? Ele é um banco de esperma. Ele não está preocupado em pagar pensão, ele não está preocupado se essa criança vai ser gremista, vai ser colorado, se essa criança vai gostar de vaneirão, vai gostar de samba. Ele não está nem aí. Então a gente fala, esse é problema do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, e o pai dessa criança. Nós vamos dizer que esse sujeito é um bom sujeito? Entende? Porque essa questão, por exemplo, existe uma coisa que há todo um conceito que a gente, por isso que nós estamos na ONG, querendo mudar esse conceito. Por exemplo, a pessoa, tu não paga a pensão alimentícia, então tu vai lá e prende. Então, o fator econômico. Mas e se o pai não visita? Não acontece nada. Então, a figura, só interessa o dinheiro que ele tem, a figura. E eu digo, essa questão da visita, vai dizer assim, mas eu não posso obrigar um pai a ter afeto pelo filho. Tá, ok, concordo, isso é verdade, eu não posso obrigar a ter afeto. Mas, se o pai é obrigado a receber a criança, ele acaba desenvolvendo um tipo de afeto, algum tipo de relação, acaba se formando com esse filho. E a gente tem que pensar na mãe. A mãe, enquanto que ele está lá, a mãe tem tempo para respirar, a mãe tem tempo para pensar um pouco em si, a mãe tem tempo até para namorar, a mãe tem tempo até para sentir saudade desse filho. Porque se ele fica permanentemente em cima dela, daqui a pouco ela também não aguenta. Ela tem que trabalhar fora, ela tem que ser. Entende? A gente quer muita coisa da mulher, a mulher então tem que ser mulher, tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser uma boa funcionária, tem que faxineira e não sei o que e tal, e ainda nós queremos que ela seja pai. Algumas conseguem, mas não todas. Entende? E isso é a matéria-prima básica do problema. O Dr. Sérgio de Paula Ramos. Dr. Sérgio de Paula Ramos, quem não conhece, é médico aqui do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Alcoolismo e Outras Drogas. O que ele fala? A relação com o pai, a figura paterna, é determinante no consumo de drogas. Ok? Então, aqueles pais omissos, ou aqueles pais ausentes, via de regra, são os que têm os filhos. Claro que existem relações, então as pessoas sempre vêm com as exceções. É óbvio que às vezes acontece, o pai tem uma boa relação com o filho, etc e tal, acontece isso também, mas daí em função das amizades, quer dizer, o pai às vezes não se preocupa com as amizades que o filho está tendo, e pelas amizades a droga acaba entrando dentro da família, e daí quando entra a droga, aí a coisa começa a complicar. Rápido intervalo, já voltamos.